Bom dia a todos, como é que estão? Todos bem? Sejam bem-vindos a mais um Acordando o Sol com as Escrituras. Eu sou o Bispo Fábio da Ala Santo Ângelo, a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Hoje eu vou compartilhar breves ponderações sobre Moroni, capítulo 10, o último capítulo do livro de Mórmon. Antes de iniciar, eu gostaria, como sempre faço, de convidar cada um a fazer a sua oração e a ler esse capítulo, Moroni 10, e dessa forma, com a oração pessoal, a leitura, convidar o Espírito e ter um melhor aproveitamento das Escrituras, que são as palavras de Deus dadas a nós através de seus servos, os profetas. Eu já fiz a minha oração e a minha leitura. Só convido que cada um faça só para não tomar o tempo, tá? Então, aconselho que façam uma pausa no vídeo, façam a oração e a leitura, quem ainda não fez. Bom, esse capítulo, né, ele é um dos capítulos mais fortes, né, em termos de princípios e doutrinas, né? Então é quase impossível selecionar o que tem de mais importante, né? Então eu selecionei dentre todos os versículos importantes, eu selecionei só alguns, tá? Senão eu iria ficar aqui iria ficar 40 minutos aqui, tá? Mas não é esse o propósito, tá? O meu propósito em compartilhar breves ponderações é exortar as pessoas a lerem o livro de Mórmon, interpretar algumas coisas e aplicar elas em sua vida, tá? Para que dessa forma as pessoas possam ter o seu testemunho do livro de Mórmon fortalecido, e quem não tem o testemunho que possa adquiri-lo, tá? Esse é o meu propósito, tá? Mas o principal objetivo é que, como eu já falei lá nas primeiras lives, né, que o Pai Celestial falou comigo e disse para mim, para que eu utilizasse o meu chamado de bispo e fizesse lives sobre ajudando as pessoas a entender um pouco das Escrituras, tá? Bom, esse capítulo, Moroni 10, então algumas coisas que ele fala aqui, ó. Versículos 3 a 6. Eis que desejo exortar-vos, quando lerdes estas coisas, caso Deus julgue prudente que as leiais, a vos lembrardes de quão misericordioso tem sido o Senhor para com os filhos dos homens, desde a criação de Adão até a hora em que receberdes estas coisas, e a meditardes sobre isto em vosso coração. E quando receberdes estas coisas, eu vos exorto a perguntardes a Deus, o Pai Eterno, em nome de Cristo, se estas coisas não são verdadeiras, e se perguntardes com um coração sincero e com real intenção, tendo fé em Cristo, Ele vos manifestará a verdade delas pelo poder do Espírito Santo. E pelo poder do Espírito Santo podeis saber a verdade de todas as coisas. E tudo que é bom é justo e verdadeiro. Portanto, nada que é bom nega o Cristo, mas reconhece que Ele é. Tá? Então, Moroni aqui nos exorta a ler e ponderar, tá? Meditar em seu coração. Tá? Então, não tem como eu meditar em teu lugar. Então, é uma exortação para cada um de nós fazer essa ponderação,
meditação individual em nosso coração. Tá? Claro, né, que a gente pode e deve perguntar para os outros, né, para pessoas que têm mais experiência, né, a gente pode fazer isso, né, perguntar o que significam essas coisas. A gente pode e deve participar das aulas, né? A gente pode adquirir os manuais da igreja, por exemplo, manuais do seminário, manuais do instituto, mesmo se a pessoa já passou da idade, né, de frequentar as aulas, mas ela pode sim, ela pode adquirir esses materiais, né, esses manuais e estudar as aulas, onde tem as explicações, onde tem outros exemplos, tá? Para que elas possam ser ajudadas na prática. Tá? E Moroni convida para que cada um faça esse esforço individual. E eu tenho certeza, eu sei disso, tá? Que esse esforço individual ele é recompensado diariamente. Tá? E aqui ele fala como reconhecer se uma coisa é verdadeira. Tá? Por exemplo, aqui esse livro, ele é verdadeiro ou não é verdadeiro? Aí a pessoa vai dizer sim, mas ele é verdadeiro. Tá? Mas como que você sabe? Ah, porque outra pessoa disse, mas isso não é suficiente. Tá? Tudo o que é bom é justo e verdadeiro. Portanto, nada que é bom nega o Cristo, mas reconhece que Ele é. Tá? Então, o livro de Mormon testifica de Cristo do início ao fim. Tá? O livro de Mormon é verdadeiro. Pelo poder do Espírito Santo podeis saber a verdade de todas as coisas. Tá? Então, esse é um testemunho que vem lá no nosso coração. Tá? Então, como eu falei, a gente pode ser ajudado, pode e deve ser ajudado por outras pessoas. Tá? Mas a maior responsabilidade vem de nós. Tá? Então, o principal vai vir da nossa ação. Tá? Ler e meditar em nosso coração. Tá? Os missionários já ensinam mais na prática, né? Ler, ponderar, orar e prestar atenção na resposta que vem no coração. Aí mais adiante ele fala sobre os dons do Espírito, tá? Pois a um é, nos versículos 9 ao 16. Pois a um é dado ensinar pelo Espírito de Deus a palavra de sabedoria, e a outro ensinar a palavra de conhecimento pelo mesmo Espírito, e a outro fé extraordinária, e a outro os dons de cura pelo mesmo Espírito, e também a outro poder para operar grandes milagres, e também a outro profetizar a respeito de todas as coisas, e também a outro ver anjos e espíritos ministradores, e também a outro todos os tipos de línguas, e também a outro a interpretação de idiomas e de diversos tipos de língua. E no 19 e 20, e desejaria exortar-vos, meus amados irmãos, a vos lembrardes de que Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre, e que todos esses dons dos quais falei, que são espirituais, nunca desaparecerão enquanto o mundo existir, a não ser pela incredulidade dos filhos dos homens. Portanto, é preciso haver fé, e se é preciso haver fé, também é preciso haver esperança. E se é preciso haver esperança, é preciso também haver caridade. E no 23, e verdadeiramente Cristo disse a nossos pais, se tendes fé, podeis fazer todas as coisas que me são convenientes. Tá? Então, que poderosas que são essas palavras. Se tendes fé, podeis fazer todas as coisas que me são convenientes. Vocês já se imaginaram podendo fazer todas as coisas que Cristo achar conveniente? Tá?
tivermos fé, nós poderemos fazer. Tá? E aqui fala de novo o que já foi falado alguns versículos atrás. Se é preciso haver fé, também é preciso haver esperança. E se é preciso haver esperança, é preciso também haver caridade. Tá? Então, muitas vezes nós perguntamos, né, na prática, o que nós podemos fazer para que essas escrituras se cumpram em nossa vida, para que essas promessas se cumpram em nossa vida. Então, aqui está resumido em três pontos, né? Fé em Cristo, esperança de que Cristo vive, né, e que Ele expiou pelos nossos pecados, e caridade, né, caridade que é a prática, né? Tudo que eu tenho, eu compartilho, né? Por exemplo, se eu sei que o livro de Mórmon é verdadeiro, é uma coisa que eu tenho, testemunho. Tá? Então, esse testemunho eu vou compartilhar. Isso faz parte da caridade, é um ato de caridade. Tá? Então, existem 1000, não sei se, eu acho que existem muito mais de 1000, né? Mas existem incontáveis maneiras de exercer caridade. Uma delas é prestar testemunho. Tá? E isso eu posso fazer. Tá? E que nós possamos pensar quais tipos de ações que podemos fazer para exercer, para botar em prática a caridade. Daí no 32 ao 33 ele faz exortações, né, para encerrar o livro de Mórmon. Sim, vinde a Cristo, sede aperfeiçoados nele, e negai-vos a toda iniquidade. E se vos negardes a toda iniquidade, e amardes a Deus com todo o vosso poder, mente e força, então sua graça vos será suficiente, e por sua graça podeis ser perfeitos em Cristo. E se pela graça de Deus fordes perfeitos em Cristo, não podereis de modo algum negar o poder de Deus. E novamente, se pela graça de Deus fordes perfeitos em Cristo, e não negardes o seu poder, então sereis santificados pela graça de Deus, por meio do derramamento do sangue de Cristo, que está no convênio do Pai, para a remissão de vossos pecados, a fim de que vos torneis santos, sem mácula. Tá? Então, nós precisamos exercer os princípios e ordenanças do Evangelho, né? É isso que eu entendi disso aqui. A fé, arrependimento, batismo, dom do Espírito Santo e perseverar até o fim. Tá? Então, se nós fizermos essas coisas, tá? Então nós seremos aperfeiçoados pela graça de Cristo, tá? Pela graça de Deus. Tá? Graça de Deus é a parte que Ele faz do convênio. Tá? A graça de Deus, ela não nos isenta da nossa responsabilidade, tá? Porque Deus, Pai Celestial, Ele não se deixa escarnecer. Tá? Então, tudo o que nós pudermos fazer, tá? De acordo com os dons que nós recebemos, tá? Com os talentos que nós recebemos, tá? Tudo o que nós fizermos vai ser a nossa parte. Tá? Então, tudo o que nós pudermos fazer é a nossa parte. Tá? Mas a gente não consegue fazer tudo. E é essa parte que a gente não consegue fazer que o Pai Celestial nos concede pela graça. Tá? Então, que nós possamos pensar na nossa responsabilidade, né? E que nós possamos pensar também no sacrifício expiatório
do Salvador Jesus Cristo, que nos permite mudar de vida, que nos permite começar de novo. Tá? Então, o sacrifício expiatório ele serve para a nossa vida pessoal, no nosso trabalho, nos nossos estudos, na nossa família, tá? Com os nossos amigos, com o nosso corpo físico, as nossas doenças, enfermidades, tá? Ele serve em tudo, tá? Porque o Salvador Jesus Cristo criou tudo, criou o nosso corpo físico, ele criou a terra, Pai Celestial é Pai do nosso espírito, tá? Então não tem por que nós duvidarmos que ele pode mexer em todos os aspectos de nossa vida, tanto no físico quanto no espiritual. Não tem por que duvidar disso. Então, que nós possamos aceitar as exortações contidas em todo o livro de Mórmon, tá? Que nós possamos aceitar o testemunho que os profetas do livro de Mórmon expressam para nós, tá? De que Cristo vive, de que Deus vive, hoje, não é ontem, nem amanhã, né? É hoje que Ele vive. Tá? Então as Escrituras dizem, né? Ontem, né? Ele é de eternidade a eternidade. Então ontem, hoje e sempre. Tá? Então que nós possamos pensar o que isso significa, né? E a gente tanto repete na igreja, né? No testemunho. Eu sei que Deus vive, eu sei que Cristo vive, que nos ama, né? Mas o que isso significa em nossa vida? Uma das coisas que significa é que eu posso aplicar nesse momento o sacrifício expiatório de Jesus Cristo. Aquelas coisas que estão me deixando triste, né? Eu posso procurar o Salvador Jesus Cristo e aplicar o sacrifício expiatório nesse ponto, tá? E amanhã em outro, e depois em outro, tá? Mas a verdade é que agora, neste momento, eu posso fazer, tá certo? Então eu sei, irmãos e amigos, eu sei que o livro de Mórmon é verdadeiro. Essas 199 lives, se eu não me perdi nas contas, deu 199. Essas 199 lives me ajudaram a fortalecer meu testemunho do livro de Mórmon. Tá? Eu sei que ele é verdadeiro. Eu sei que esse relato histórico contido nele é verdadeiro. E eu sei que ele foi escrito por profetas. E eu sei que ele contém todas as coisas que nós precisamos fazer. Tá? Ele testifica da Bíblia, também a vara de Judá, né? E eu sei que se nós aplicarmos, eu sei que se eu aplicar em minha vida esses princípios, essas doutrinas, eu vou prosperar dia após dia, certo? E esse testemunho e essas lives acordando o sol com as Escrituras, eu compartilho com os irmãos, com os amigos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Então, muito obrigado pela companhia de todos. Desejo um bom dia iluminado com a luz de Cristo. Que nós exorto cada um de vocês ler, ponderar e orar sobre o livro de Mórmon e pensar de que forma, na prática, podem aplicar essas coisas em suas vidas. Muito obrigado.